E aí, meu povo, cá estamos de novo para poder conversar sobre um conto de terror. E dessa vez, mais um amiguinho do H.P. Lovecraft. Hoje nós vamos conversar sobre As Abominações de Yondo, do Clark Ashton Smith, conto de 1926, logo depois da abertura. Vem comigo! Então, povo, a gente vai conversar mais uma vez sobre um conto de terror e mais uma vez um amiguinho do H.P. Lovecraft. Sim, o Clark Ashton Smith também era amigo do Lovecraft, era amigo dos pen pals, né? Que trocavam cartas e tudo mais no WhatsApp da época ali, né? E o Clark Ashton Smith, antes dele escrever contos, ele escrevia poemas e poesias. Ele era muito calcado nisso. E com então o incentivo do Lovecraft foi que ele escreveu contos. E o conto que a gente vai conversar hoje é o primeiro conto que o Clark Ashton Smith escreveu e por fim lançou, que se chama então As Abominações de Yondo. O conto está presente nesse livrão aqui que eu mandei imprimir, Contos do Terror Gótico, e esse conto infelizmente é inédito aqui no Brasil, não tem nenhuma edição, igual as blogueirinhas falam, não tem no Brasil, meninas. Mas, gente, infelizmente não tem nenhuma edição aqui. É dificílimo encontrar histórias do Clark Ashton Smith aqui no Brasil, em outras coletâneas e tudo mais. É muito difícil. Eu até agora, eu acho que eu nunca encontrei nada dele. Então, o que eu li dele foram traduções pela internet mesmo. Tanto é que essa daqui foi uma tradução que eu peguei em um blog na internet, porque infelizmente não acha nada dele, o que é uma pena, porque o cara é, olha, espetacular. A prosa dele, pelo fato dele escrever muitos poemas e poesias e tudo mais, então a prosa dele, a narrativa dele é toda poética, é toda lírica, sabe? É quase cantada. É muito bonito o modo como ele utiliza as palavras para poder criar a sua história, as sensações que ele passa ao leitor quando o leitor vai lendo. E essa história é uma história relativamente simples, mas o jeito como ele escreve deixa tudo tão bonito, deixa tudo tão macabro, sabe? De gelar a espinha, que, gente, nossa, não sei como que ele ainda não foi traduzido para o Brasil. Eu peço aqui encarecidamente, com todas as minhas forças, que a editora Clock Tower faça então um livro do Clark Ashton Smith e traga aqui pro Brasil, porque olha, o cara era bom demais da conta. A história que nós vamos conversar hoje então, As Abominações de Yondo, é uma história simples, é uma história bem curta, mas é muito boa. Nós temos o nosso protagonista, que eu esqueci o nome, ou ele não tem nome. Mas ele, como é que eu posso dizer? Ele acabou de passar pelos inquisidores de Yong. Ele foi torturado, ele foi castigado, ele foi destroçado por esses inquisidores de Yong. Por motivos que a gente não sabe, heresias, digamos assim. E ele é solto, então, no meio dessa floresta de cactos, sabe? É uma floresta gigantesca, cheia de cactos, de mata seca que machuca ele. E o único caminho dele é seguir em frente. Mas ele tem medo do que ele vai encontrar pela frente, porque ele sabe que mais à frente, após essa floresta de cactos, ele vai se deparar, então, com o Vale de Yondo. O que é o Vale de Yondo? O Vale de Yondo é como se fosse um oásis em meio a esse deserto de cactos. Só que esse oásis, feito de picos, de morros e de uma vegetação muito grossa, muito densa,
esse lugar é tido como maldito, como o inferno na Terra. Ali ninguém sai vivo. Os poucos que foram para lá e retornaram para contar a história voltaram insanos, voltaram perturbados ou voltaram assim decrépitos, quase à beira da morte. E ele tem medo, mas ele sabe que o único caminho dele é pela frente. Para voltar, ele vai dar então na cidadezinha onde os inquisidores de Yong castigaram ele. E ele só pode ir em frente. E eis então que ele resolve desbravar a floresta e entrar em Yondo. E gente, a gente vai acompanhar então os horrores que o nosso protagonista vai sofrer dentro de Yondo, as abominações que ele vai se deparar dentro de Yondo. E povo, isso daqui é horror cósmico puro. Isso aqui é Lovecraft, mitos de Cthulhu puro, assim como a história que a gente conversou ontem, né? A Coisa no Telhado, do Robert E. Howard. Aqui também, as Abominações de Yondo, do Clark Ashton Smith, também vai ter essa pegada do horror inominável, dos monstros de outras dimensões, dos seres que são horríveis demais para poder se descrever, de coisas que parecem não fazer sentido e que são horrendas e que o olhar humano, quando pega para poder ver aquilo, vidra e é levado à loucura. A gente vai ter tudo isso e, gente, é muito bom. Embora seja bem simples, a narrativa dele, tão rica, tão bonita, tão bem trabalhada, deixa tudo como se fosse uma pequena obra-prima. Gente, é incrível isso aqui, é muito bom e eu quero muito que mais pessoas possam ler então Clark Ashton Smith, porque o cara manda bem demais da conta, ele escreve muito bem. Até mesmo uma história bem simples como essa daqui, ele consegue transformar ela em uma coisa fenomenal, de tão boa que é a narrativa, a escrita dele. Então, com certeza eu indico. E amanhã, segunda-feira, eu convido todo mundo para vir aqui no canal para a gente conversar sobre o conto Jerusalem's Lot, do Stephen King. Presente nessa edição aqui, Sombras da Noite. Gente, esse aqui todo mundo tem, viu? Esse livro aqui é facinho de encontrar, então todo mundo está convidado para poder pegar essa edição, para poder ler o conto. É o primeiro conto que abre o livro, Jerusalem's Lot. É o primeiro? Deixa eu ver aqui. Agora eu me confundi. Isso mesmo, é o primeiro conto que abre o livro, então todo mundo pega aí o livro do Stephen King, vamos ler Jerusalem's Lot, que é um livro, é uma história contemporânea, né? O livro é contemporâneo, o conto foi escrito na década de 80, mas a história tem todo um ar clássico, então gente, todo mundo bora aí ler Jerusalem's Lot do Stephen King. Pô, tá chovendo aqui em casa, olha você ver, que clima melhor para poder ler história de terror do que com chuva? Então todo mundo convidado aí, até amanhã meu povo, tchau, tchau.